A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de quarta-feira, 8 de dezembro de 2021, tem como título: Os ímpios terão a ressurreição da condenação. O texto bíblico encontra-se no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 29, que diz assim: E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Queridos, na história de Rico e Lázaro, lá no capítulo 16 de Lucas, nós vemos o estado intermediário dos salvos. O justo, ao morrer, é conduzido pelos anjos até o paraíso. Que privilégio, né? Que honra têm os salvos ao morrer e serem então recepcionados pelos anjos. Ao ladrão da cruz, Jesus disse: Hoje estarás comigo no paraíso. O espírito e a alma deixam o corpo e permanecem no lugar de espera, aguardando aí a ressurreição na vinda de Jesus. Os justos são recebidos pelo Senhor. É o próprio Senhor Jesus quem recebe o espírito dos justos após a morte. Tomemos como exemplo o caso de Estevão, que está narrado lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Para espanto dos ímpios, eles verão Jesus recepcionar gloriosamente os que aceitaram como Salvador. Os que morreram em Cristo, bem como os ímpios, vão manter a sua identidade pessoal, a sua personalidade e a sua consciência depois da morte. Por exemplo, Moisés, tendo sido já sepultado por Deus, aparece ali falando com Jesus no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias, que foi arrebatado. Nota-se que são os mesmos nomes, Moisés e Elias. A despeito de tudo que já foi dito, meus queridos, nós devemos lembrar que para o salvo a morte é um ganho. Como disse o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas e o estado intermediário dos ímpios? Qual será? Eles vão, queridos, para o Sheol, ou para o Hades, ou seja, o inferno, que é o seu destino final. Nesse estado intermediário, eles aguardam o seu julgamento final. O Hades é um lugar embaixo, ou seja, oposto ao céu, conhecido também como seio de Abraão. Fato é que os ímpios sofrerão e estarão conscientes. O rico ímpio, na parábola de Rico e Lázaro, estava em tormentos e clamava pedindo misericórdia. Os ímpios que morreram sem Cristo estão em prisão, e ali eles vão se lembrar dos que ficaram na terra. As Escrituras Sagradas afirmam que estes não podem ser consolados por ninguém. A palavra de Deus afirma que não existe purgatório, e que também não há o sono da alma, nem tampouco a reencarnação, como creem algumas pessoas. Depois da morte, segue-se então o juízo divino. Fica, pois, evidente que aqueles que descem ao Hades não podem se comunicar com os vivos. Eles são lembrados de que em vida tiveram a oportunidade de ouvir as Escrituras, mas desprezaram as suas advertências. Após passarem aí pelo estado intermediário, os mortos ressuscitarão. Os salvos irão para a vida eterna e os ímpios para o desprezo eterno. Os ímpios ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. O seu destino final é o lago de fogo. Como está escrito lá em Apocalipse 20:15, onde haverá ali pranto e ranger de dentes. Ali, os ímpios desfrutarão da companhia do diabo, do anticristo, do falso profeta.
Atualmente, meus amados, muitos ímpios ficam impunes, mas no inferno estes receberão o castigo eterno por tudo o que fizeram de mal aqui na terra. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quarta-feira a todos.